Boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Diego e hoje nós vamos trabalhar, como vocês já podem ter visto, sobre sintaxe. Sintaxe no tapa. Por que no tapa? Porque justamente nós vamos trabalhar alguns pontos principais dessa parte da gramática que você que vai prestar vestibular, você que vai prestar concurso público, enfim, não pode esquecer, são elementos que você não pode esquecer ou deixar de aprender antes de você fazer a sua prova aí, do seu concurso, do seu vestibular, tá certo? Para você que quer um estudo, precisa de um estudo, de uma aula mais aprofundada de gramática, ou no caso de sintaxe, você poderá acessar futuramente outras aulas que eu estarei disponibilizando. Tudo bem? De antemão, eu já peço desculpas no sentido do áudio, tá, pessoal? Porque nós estamos aqui numa sala aberta e volta e meia você vai ouvir passarinhos cantando, né? Então vai remeter à natureza, né? Mas tudo isso foi planejado, com certeza. E às vezes pode ser que você ouça um barulho de motosserra, não sei. Porque aqui a gente está numa residência e tal, e vocês podem, volta e meia, ouvir um ou outro ruído diferente. Dito isso, vamos ao trabalho. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre a sintaxe. O que é essa sintaxe? Nada mais é que a parte da gramática que vai estudar a relação das palavras que essas palavras elas vão ser chamadas posteriormente de termos dentro de uma oração. Mas o que é uma oração? Oração é aquilo que você faz para Deus todos os dias? Se você faz, é claro. Sim, também. Mas a oração aqui, a gente não está falando da oração que você faz a Deus, enfim. Também é uma oração, mas no caso aqui da sintaxe, ela vai ser um pouco mais abrangente, vamos dizer assim. Ok, primeira coisa, então, como a gente falou, a sintaxe é a parte da gramática que vai estudar a relação das palavras dentro de uma oração. Dito isso, temos ali a nossa afirmação que diz o seguinte: nem toda oração é uma frase. Deixa eu só complementar aqui, que é do improviso mesmo, gente. Nem toda oração é uma frase. Assim como nem toda frase é uma oração. Ah, professor, mas você tinha falado ao contrário. Sim, mas nós íamos adiantar um pouco mais, né, quando a gente falasse de oração coordenada e subordinada. Para quem já chegou nessa parte, vai entender o porquê. Tá? Por que isso? Nem toda oração é uma frase. Por quê? Já vou explicar. Assim como nem toda frase é uma oração. Mas antes disso, pessoal, antes da gente explicar essa afirmação, antes da gente se fazer entender essa oração, vamos entender três conceitos. O conceito de frase, o conceito de oração e o de período. Ok? Muito bem. Frase, oração e período são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, porque senão a gente não teria que explicar de forma pormenorizada aqui. Frase, oração e período têm as suas exclusividades, vamos dizer assim. Quando a gente fala de frase, é todo enunciado com sentido completo. Como assim? Se eu entendi o sentido, se fez sentido para mim, gramaticalmente falando e semanticamente falando, é uma frase. Ponto. Eu posso dividir essa frase em frases nominais e frases verbais. Olha só, nominais. Vem do quê? Isso mesmo que você pensou. Vem de, vamos apagar aqui, ó. Vem de nome. Nome, substantivo. Ok? Então, se ela é nominal, ela é sem verbo. Sem verbo. Ou seja,
é uma frase que não possui verbo. Mas como assim? É possível isso? É sim. Veja você, por exemplo, se nós estivéssemos aqui, por favor, batam aí, sei lá, minha mãe falava para bater na madeira, eu vou bater na parede. Mas se você ouvisse alguém gritando agora, aí onde você está nesse momento, fogo, fogo, e tocasse um alarme, você entenderia que a casa está pegando fogo, o prédio está pegando fogo, você precisaria sair correndo. Da mesma forma, se você estivesse numa biblioteca e tivesse um cartaz escrito silêncio, você entenderia que é para fazer silêncio. Então, já implica numa ação, um entendimento aí, mesmo não se utilizando de verbos. Tudo bem? Adiante. E as frases verbais, o próprio nome já diz, com verbo. E a gente pode dividir em frases declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Essas frases declarativas, eu ainda posso subdividi-las em afirmativas, e negativas. Ok? Bom, se você está anotando ali, depois no material que eu vou disponibilizar vai estar mais explicado, mas se você quiser fazer algum complemento nesse sentido nas suas anotações, frases afirmativas elas vão denotar uma afirmação, no sentido, hoje o dia está lindo. É uma frase afirmativa. E a frase negativa, necessariamente, vai ter que implica numa negação, o contrário da afirmação. Ou seja, hoje o dia não está lindo. Hoje não vai chover. Ok? Interrogativas. O que é uma interrogação? É uma pergunta, não é? E o que é uma exclamação? É uma pergunta. E o que é uma exclamação? Também é uma afirmação, mas é uma afirmação com ênfase, não é? Por exemplo, sai daí! Se bem que saia daí, ela já entra como sendo uma frase imperativa, ok? Mas, por exemplo, nossa, como ele é lindo, por exemplo. Então é uma frase exclamativa porque deu ênfase ali em uma determinada palavra, né? E fez um certo jogo de entonação ali na hora que você vai pronunciar. E a frase imperativa, o imperativo, ele denota ordem, certo? Ou pedido, ok? Depende de quem está falando, evidente, não é? Ok? É o caminhão do lixo. Agora, oração é todo enunciado que se estrutura em torno do verbo ou locução verbal. Verbo ou locução verbal. O que é uma locução verbal antes disso, pessoal? Locução verbal é quando eu tenho dois ou mais verbos indicando a mesma, indicando uma só ação. Tudo bem? Então é isso, uma locução verbal. Que agora não estou lembrado de nenhuma aqui. Vamos ver. É certeza. A porta vai emperrar. Um exemplo aleatório que eu lembrei agora. Então, o vai emperrar são dois verbos, mas ele indica uma ação. Tem um verbo principal e um verbo auxiliar ali que vão indicar a mesma ação, o mesmo sentido de ação. Vai emperrar, certo? Então, esse vai emperrar ele trata-se de uma locução verbal. Agora é diferente quando eu tenho um verbo só, que só indica apenas uma ação. Tudo bem? Então aqui, ó, ontem caminhei no parque.
tá? Que tipo de frase é essa? Aí você vai falar para mim, uma mentira. De certo modo é também. Mas é uma frase verbal e também é uma oração, porque possui um verbo. E esse verbo indica o quê? Indica uma ação. Uma ação do quê? De caminhada, né? Finge que esse rabisco aqui, essa tentativa de boneco está caminhando. Então, ontem caminhei no parque. Então, perceba que é um verbo que denota ação, que denota movimento. Ok? Então, frase, todo enunciado com sentido completo. Oração, todo enunciado que se estrutura em torno do verbo ou locução verbal. E, por fim, período. O que é o período, gente? Período é a frase organizada com uma ou mais orações, certo? Então, agora, o período, ele compreende a oração, né? Ele pode ser uma oração também, né? Agora, o período, ele pode ser classificado em período simples e período composto, tá? A oração é um período? Depende, pode ser os dois, não é? É que a gente fala como período quando eu tenho mais de uma oração, né? Então eu vou me referir, não que esteja errado falar que um período de uma oração não é período também, só que é um período simples, ok? Por isso que tem a classificação, período simples e período composto. Período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais orações. E o que vai marcar a oração? O verbo. Voltando ali na classificação de oração, todo enunciado que se estrutura em torno do verbo ou locução verbal. Então, quando eu tenho um verbo, uma oração, tá? E quando eu tenho dois verbos ou mais, eu tenho duas ou mais orações, ok? Mas cuidado! É aquela questão que eu falei sobre a locução verbal. Eu posso ter dois verbos que indicam a mesma ação, tá? Que indicam apenas uma ação, ok? E período simples eu também posso chamar de oração absoluta, ok? Por fim, pessoal, uma outra classificação aqui dentro do período composto. Ele pode ser período composto por coordenação e um período composto por subordinação. Já adiantando, um período composto por coordenação, eu tenho orações coordenadas, ou seja, independentes. Elas se completam, mas não dependem uma da outra para fazer sentido. E o período composto por subordinação, as orações elas não fazem sentido sozinhas. Tudo bem? Bom, esse foi o primeiro vídeo, a primeira aula do Sintaxe no Tapa. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de estudar, não deixem aí de ler a matéria como um todo, não é? E até o próximo vídeo. Espero por vocês. Um grande abraço, até mais.